Gostamos de ser abençoado, né, irmão? Falou de bênção é com a gente mesmo. Mas nós precisamos entender que tudo está em Jesus. Fora de Cristo, esquece, irmãos. Tudo está conectado na pessoa de Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Então tudo está ligado nele. Então, se eu quero viver uma vida de bênção, se eu quero viver uma vida de vitória, se eu quero que Deus mude a sorte da minha casa, se eu quero que Deus mude a minha sorte da minha vida emocional e por aí vai, eu preciso entender que eu preciso estar conectado em Cristo. Porque só em Cristo a cura, a libertação, a transformação. Amém, gente? Até aí? Então, nós precisamos entender isso. Então, por isso, é a primeira vez que eu estou falando isso que... Eu já venho dando esse tema todo ano, eu dou esse tema no início de ano, mas é a primeira vez que eu resolvi falar um pouco do ministério de Jesus dentro desse processo de transformação. Porque muitos de nós achávamos que é somente, vou lá na frente, entreguei minha vida para Jesus e agora, amém, segue. Não, mas você precisa entender os detalhes. Você precisa entender o que Cristo quer te proporcionar, aonde Cristo quer te levar, o que Ele quer realmente transformar na sua vida, para que você realmente possa viver uma vida plena, uma vida abundante em Deus, né? E se tem uma coisa que me incomoda, irmãos, é ver os cristãos vivendo uma vida miserável, espiritual, miserável na vida sentimental, miserável em todas as áreas. E nós achamos e abrimos o bocão para dizer, eu sou crente. Cara, tu pode ser crente, mas tu não é de Cristo. Porque quem está em Cristo vive uma vida abundante com Cristo. Amém, gente? Amém? Então nós precisamos separar isso. Estar numa igreja, estar vinculado, né, a uma casa, não quer dizer que eu estou aliançado com Cristo. Porque se eu estou aliançado com Cristo, eu preciso andar como Cristo. Eu preciso pensar como... E por aí vai. Então, a partir desse momento, eu começo a atrair a bênção de Deus sobre a minha vida. Porque nesse processo que eu estou atraindo Cristo para a minha vida, Cristo vai revelando todas as trevas que estão em mim. E aí você vai descobrindo que está cheio de entulho dentro do seu coração. Você vai descobrir que a sua mente é uma mente perversa, que seu coração está cheio de sentimento de promiscuidade. E tudo isso são trevas que estão dentro de você. E que tem que vir para fora, irmãos. Porque se vier para fora, aí nós temos a oportunidade de sermos libertos pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E ainda tem aqueles que, como aquele homem, né? Que se aproxima de Jesus e fala, ei, Jesus, cura meu filho. E Jesus fala, o que ele tem? Então, muitas das vezes ele fica endemoniado, fica possesso. O espírito imundo joga ele no fogo, joga na água, vai arrebentando ele todo. E Jesus pergunta para ele assim, você crê que ele pode ser liberto? E ele vai dizer, creio. Só que Jesus, né, com o seu olhar penetrante, olha dentro dos olhos dele e fala, você crê? E a Bíblia vai dizer que ele se entristece e começa a chorar desesperado, dizendo para Jesus, eu não tenho fé, eu não consigo. Ajuda-me na minha falta de fé. E aí Jesus vai até o moço e expulsa o demônio do moço. Mas escute, mas primeiro Jesus vai curar quem? Quem, irmãos? A incredulidade do pai. Porque o pai queria a bênção de Jesus, mas o pai não queria se converter a Jesus. Então Jesus vai até o pai primeiro e fala, ei, tu crê? E ele fala, não, não creio, não tenho fé. E depois que Jesus cura a fé, cura o coração daquele pai, Jesus vai até aquele moço e repreende o espírito imundo dele. E o espírito imundo sai. Então Jesus vai dizer, porque tudo é possível ao que crê. Aleluia. Tudo é possível para aquele que crê. Amém. Então, nós precisamos entender que às vezes a gente, irmãos,
Às vezes a gente fica: Jesus, salva o meu filho que está atribulado. Jesus, salva o meu marido que está atribulado. Jesus, salva o meu vizinho que é um perturbado. E você não fala: Jesus, muda a minha vida porque eu sou perturbada. Muda a minha vida porque eu sou hipócrita. Muda a minha vida porque eu sou endemoniado também. Porque a gente tem uma tendência a olhar sempre para o outro, irmãos, e esquecemos de olhar para a gente. Por isso Jesus falou assim, esse texto é forte, irmão, Mateus 7. Quando Jesus vai falar a respeito do cisco no olho, ele fala: ei, hipócrita, por que você quer tirar o cisco do olho do teu irmão se há uma trava no teu? Você sabe o que é uma trava, irmão? Eu explico. A trave era uma coluna de madeira que sustentava o teto da casa de um judeu. Então Jesus está falando: você tem um tronco nos teus olhos e quer tirar o cisco do olho do teu irmão? Então nós precisamos olhar mais para dentro da gente e perceber que somos nós que precisamos ser transformados. Somos nós que precisamos ser libertos. Somos nós que precisamos ter a nossa alma curada. Somos nós que precisamos conectar o nosso espírito ao Espírito de Deus. Somos nós que precisamos se encontrar com a glória de Deus. Lembra de Isaías? Quando Isaías se encontrou com a glória de Deus, ele não ficou olhando para o pecado do povo. Ele disse: ai de mim, que estou perecendo. E depois ele vai olhar e vai fazer assim, ó: ei, o povo que eu habito é pior do que eu. Mas primeiro ele vai dizer: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Então nós precisamos entender que a cura, olha para essa pessoa que está do seu lado aí, dando o olho dela e fala: a cura é para você, meu irmão, não é para o outro. Aleluia, aleluia. Porque no momento que eu sou curado, meu irmão, eu sou liberto, eu começo a ser bênção para os outros. Aleluia. O que está faltando é uma igreja liberta, é uma igreja transformada pelo poder de Deus de verdade. E tudo começa quando a gente começa a olhar para dentro da gente. Por isso o salmista disse: sonda-me, Senhor, esquadrinha-me. Será que você tem coragem de falar isso para Jesus? Sonda-me nessa noite. Porque se ele te sondar, o que ele vai encontrar aí dentro, irmão? O que ele vai encontrar aí dentro? Aí tu já pensou assim: sonda não, Jesus. Não, deixa ele sondar, irmãos. Porque é essa coisa podre que ele quer tirar daí de dentro. Vamos mexer no defunto, irmão. Deixa o cheiro ruim subir. Mas depois que o cheiro ruim subir, vai entrar cura aí dentro. Aleluia. Ele vai transformar o seu interior. Aleluia. Glória a Jesus. Então vamos lá. Então primeiro a gente precisa conhecer algumas coisas sobre Jesus, né? Vamos lá, o texto base. Eu coloquei dois textos, né? O texto que eu estou falando, que é de Isaías 61, e eu botei um outro texto. O texto base, pelo amor de Deus, gente, calma, dedo nervoso. O texto base é Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Isaías 61 é o texto base para esses dias de quarta-feira do que eu estou falando. E eu acrescentei mais um texto para hoje. Coloca para mim. Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Em outras versões vai dizer: e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vamos embora, gente. Vamos para cima. Vamos embora, vai. Hoje eu quero falar sobre uma das atribuições de Cristo, que está lá em Isaías 61,
é proclamar a liberdade. Eu quero falar sobre isso hoje. O que significa proclamar a liberdade? Declaração solene, decretar, publicar ou promulgar uma lei. Isso aqui é muito forte, irmãos. Se você entender isso aqui, a gente já começa a conversar nessa noite. O ato de Jesus proclamar a liberdade, o ato de proclamar, porque a gente precisa entender que Cristo é Deus na terra, amém? A humanidade estava embaixo de governos, a humanidade estava embaixo de sentenças, a humanidade estava embaixo de condenação, por causa do diabo, das leis que estavam imperando aqui. Então Cristo agora, eu falei semana passada, Ele vem como rei, e Ele vem trazer as suas leis e o seu governo. E no momento que Ele vem trazer o seu governo, Ele vem mostrar para o reino das trevas que Ele é o rei mais poderoso e que Ele estava tomando o território para Ele. Lembram disso? Amém? Então eu falei sobre isso semana passada. Então, Ele está chegando para proclamar. Então, proclamar significa declaração solene, decretar, publicar, promulgar uma lei. Ou seja, Ele agora estava estabelecendo a lei de Deus entre os homens. Sabendo nós que nós estávamos embaixo de qual lei, irmãos? Quem chuta? É quarta-feira, dia de estudo. Quem chuta? Qual lei? Nós estávamos subjugados sobre qual lei, irmãos? A lei do pecado. Nós estávamos subjugados sobre a lei do pecado. Então o que Cristo vem fazer? Remover a lei do pecado e estabelecer a lei do reino dos céus. Aleluia! Agora olha para essa pessoa que está do seu lado. Muito obrigado, meu filho. E pergunta assim: e aí? Vai continuar subjugado pela lei do pecado? Ou vai vir para debaixo da lei de Cristo? O que é que ele te respondeu aí, irmão? Respondeu nada? Vamos lá. Um ato que muitos conhecemos foi o da proclamação da República, amém? Você estudou isso aí o quê? Terceiro ano, né? Sei lá, quarto ano. Oi? Agora não é mais série, gente. Agora é terceiro ano, quarto ano, né? A gente aprendeu sobre a Declaração da República, né? A proclamação da República. A proclamação pública é posterior à edição da lei que apareceu, ou seja, só proclamamos, escute isso, só proclamamos uma lei que já foi promulgada, que já foi estabelecida. Vamos lá. Este ato, o de proclamar, é tornar pública. Assim também é a ordem de pregar o evangelho e também de pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos. Escute. Não, acho que eu vou falar no próximo slide. Vai, passa. Que às vezes a minha mente acaba antecipando. Vai. Estamos na posição de tornar pública uma ordem ou lei que já está em vigor. Esta lei determina que todos os que creem têm direitos reservados e conquistados pela vitória na cruz. Então nós começamos a entender que nós só podemos exigir as leis que já foram estabelecidas. Se você, cara, presta atenção nisso. Se você entender o poder que a cruz te deu como igreja, você vai exigir muito mais, ou melhor, você vai desfrutar muito mais dos seus direitos de ficar dentro de igreja como um mendigo espiritual. Porque mendigo espiritual, ele nunca se posiciona e fica sempre para mim, Deus,
Me dá alguma coisa aí, não tem nada para mim hoje não. Hoje é o culto da vitória. Você não tem nada para mim hoje. Porque são pessoas que não entenderam ainda que a cruz estabeleceu leis, e que essas leis que foram estabelecidas por Deus me dá direito como filho. Irmãos, eu não sei nem se você está entendendo o que eu estou falando, porque eu estou decidido trazer um alimento bom para a igreja. Então tu tem que acompanhar meu raciocínio, irmão. Senão tu vai ficar aí aqueles crentes bitolados, não entendi nada hoje. Aí tu vai lá pro vídeo no YouTube e ficar assistindo até tu entender. Entenda uma coisa: nós só podemos reivindicar as leis que já estão estabelecidas. Eu não posso reivindicar nada que ainda não foi estabelecido. Um exemplo: se o Tribunal de Justiça, lá, aqueles caras lá que estabelecem as leis, se eles estabelecerem uma lei, a partir de hoje, todo desempregado tem direito a R$2.000 todo mês no banco. Se ele estabelecer uma lei, o que isso nos dá? Direito. Mas enquanto a lei não é estabelecida, nós não temos direito algum. Então o que Cristo fez? Cristo na cruz estabeleceu novas leis. E essas leis me dão direitos, irmãos. Você entende que você não pode ser um mendigo espiritual porque você é filho. E filho não é mendigo espiritual. Filho tem lugar na mesa do Pai. Só que você precisa tomar conhecimento do que é direito teu como filho diante de Deus. Engraçado, né? Domingo eu falei sobre paternidade. Hoje eu estou falando sobre direitos de filho. Você tem direitos. E sabe onde ele estabeleceu? Na cruz. A cruz se tornou como se fosse um documento. Vamos colocar documento, né? Como se fosse um documento de leis. A cruz se tornou uma nova Torá. Se você quer reivindicar algo como filho, você tem que lembrar da cruz. Por quê? Porque depois da cruz foi que tudo se fez novo para nós. Aleluia. Só para você ter uma ideia do que a lei, uma das leis que a cruz trouxe sobre nós: direito de estar dentro da casa do Pai. Na antiga lei, eu e você ficávamos do lado de fora. Na antiga lei havia o véu que nos separava. Aí o que Cristo fez na cruz? Ele removeu essa lei, dando acesso agora a todos os filhos. Então agora todos os filhos têm direito de entrar na casa do Pai, de levantar as mãos, de adorar, de orar, de sentir a presença dEle. Coisa linda, irmãos. Antigamente só os sacerdotes podiam entrar no templo. Só os levitas poderiam ali adorar o Senhor. Agora o que Deus faz? Deus quebra esse protocolo, remove essa lei e dá direito a todos os homens e mulheres. Quem quiser entrar pela porta da graça, entre! Aleluia! E eu acho lindo que na inauguração do templo de Salomão, a Bíblia vai dizer que enquanto eles tocavam lá dentro, os levitas, a nuvem de glória do Senhor cobriu a casa. E a Bíblia Sagrada vai dizer que todos que estavam dentro da casa foram arrebatados, caíram como mortos pela causa da presença de Deus. Escute, e o povo estava do lado de fora só assistindo. E os sacerdotes do lado de dentro sentindo, sendo tocado. Ai, meu irmão. Aí agora eu vou fazer uma brincadeira aqui, por favor, não me interprete mal. Deus pensou, é pouca gente para sentir tudo que eu tenho. Eu vou quebrar isso aí. Eu quero mais pessoas sentindo a minha presença. Eu quero mais pessoas sendo tocadas pela minha glória. Aleluia. E aqui estamos nós, para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá, vamos continuar. A proclamação é, antes de tudo, um ato, portanto, requer uma ação. E toda ação gera uma reação. Neste caso, precisamos estar atentos com as reações, que por muitas das vezes serão de ódio ou de ira.
Aí eu deixei alguns textos aqui. O que nós precisamos entender? Que Cristo, Ele veio proclamar. E o ato dele proclamar, você sabe o que aconteceu, sabe? Ele foi estabelecendo novas leis. Ele foi estabelecendo novos propósitos. Foi removendo o jugo sobre a humanidade que os fariseus daquela época colocavam. E foi estabelecendo um jugo agora, ou melhor, um fardo suave, um jugo leve. Porque não era sobre o peso da lei, mas sobre o amor que fluía de dentro dele. Aleluia! Então, esse discurso dele agora, o que é mais fácil dizer? Levanta e anda, perdoados estão os teus pecados. Tudo isso que ele manifestava, trazendo um novo conceito da lei. Isso foi despertando um ódio, uma ira naqueles homens. E a proclamação, ela pode provocar isso. No momento que você decide proclamar, no momento que você decide abrir a sua boca, sabe, anunciar, você tem que entender que situações podem acontecer, mas quem está conosco é infinitamente maior. Aleluia. Passa para mim, por favor. Nunca devemos esquecer que a libertação é pão para os filhos, é um direito daqueles que estão em Cristo. Tem algumas referências bíblicas, se você quiser tirar foto, anotar, porque esse estudo depois vai lá para o YouTube, né? Para quem quiser compartilhar com alguém que você acredite que precisa ouvir sobre isso. Então, nunca devemos esquecer que a libertação é pão para os filhos e é um direito daqueles que estão em Cristo. E eu sempre falo isso aqui na igreja, né, irmãos? Para aqueles que estão distantes de Deus, Cristo é a salvação. Para aqueles que estão em Cristo, Cristo é a libertação. Porque somos nós que estamos agora num processo de libertação. Quem está no mundo não está em processo de libertação. Ele está precisando ser alcançado pela salvação. Então, por isso que a libertação para nós é um alimento. Entendeu, gente? A libertação para nós tem que ser encarado como um alimento. Algo que vem para transformar a nossa vida, para nos nutrir, para nos alimentar. Porque se você entender isso aqui, quanto mais liberto você for, mais alimentado você vai ser por Deus. Por quê? Porque você vai se chegar mais perto de Deus. Vou te dar um exemplo. Pessoas com coração rancoroso. Se Deus liberta você desse rancor, dessa coisa ruim que está dentro de você, o que você vai ser? Alimentado por Deus. E depois de alimentado, você vai conseguir viver mais em comunhão com Deus. Deu para entender ou não, irmãos? Passa para mim. Então, proclamar. A ordem é estabelecida pela obediência à proclamação. A desordem, o caos, vou ler de novo. A ordem é estabelecida pela obediência à proclamação. A desordem, o caos, é exatamente a rebeldia. E é a esta proclamação. No reino espiritual existe um princípio que determina o juízo. Sempre que se quebra uma lei. Deu para entender isso, irmãos? No reino espiritual existe um princípio que vai determinar o juízo, que vai trazer um julgamento. E que princípio é esse? Se eu quebro as leis de Deus, eu preciso entender que eu serei
eu serei o que, irmãos? Julgado. Porque se as leis foram estabelecidas, as leis precisam ser cumpridas, obedecidas. Está escrito na lei: não matarás. Quem mata acontece o que, irmãos? Não é preso. Matou, seu destino, cadeia. Porque a lei estabeleceu isso. Então, se eu quebro essa lei, eu serei julgado por ela. Deu para entender até aí, irmãos? Então, o que nós precisamos entender? A ordem é estabelecida pela obediência. Se eu obedeço, se eu me submeto às leis de Deus, eu preciso entender os benefícios que isso vai me trazer. Amém? Mas se eu desobedeço, os malefícios que isso vai me trazer. E, meu irmão, não adianta. Não existe meio termo. Por isso o próprio Cristo disse que seja o vosso falar sim, sim, e não, não. O que passar disso é diabo. Procedência maligna é diabo, irmão. Então, nós precisamos entender isso. Mas vamos lá. Esse princípio é automático e imediato, gerando consequências como laços, prisões, cativeiro, cegueira espiritual e etc. Quantas pessoas que você conhece, ou de repente você está aqui nessa noite, que você sabe que você já quebrou alguns princípios, algumas leis de Deus, e aonde você foi parar? Dentro de prisões espirituais, dentro de laços, dentro de cegueira espiritual. O próprio Paulo disse, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 11, lembra da ceia do Senhor? Ele vai dizer ali, irmãos, quando a pessoa toma da ceia do Senhor sem discernir o corpo de Cristo, ou seja, sem entendimento claro do sacrifício, da morte, da ressurreição, do propósito da mesa, Paulo vai dizer: por isso há muitos entre vocês que dormem. Ele está dizendo o quê? Que estão mortos espiritualmente. Porque para o cristão, dormir é o mesmo que morrer. Você sabe disso, né, irmão? Então, Paulo está dizendo: há muitos que dormem. Por causa de quê? Porque quebraram princípios. E uma vez que eu quebro um princípio que muita gente quebra: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. O que é isso, pastor? É uma lei. É uma lei estabelecida. O primeiro dizimista da Bíblia, irmãos, quem foi? Quem sabe? Quem? Ou alguém falou? Abraão. Foi o primeiro dizimista da Bíblia. Ele pega de tudo de uma terra que ele conquista e dá diante de Melquisedeque, que é o sumo sacerdote, sacerdócio perfeito. E ele dá o dízimo de tudo. Depois de Abraão, Moisés vai estabelecer na lei mosaica o dízimo. Aí virou lei. Aí não tem acordo, é princípio. Virou lei, meu irmão, não tem mimimi, mamamá. Tem que cumprir. E aí o Senhor faz questão de relembrar lá em Malaquias tudo sobre a lei. E o próprio Cristo depois faz menção das leis a respeito das ofertas. E quantas pessoas não quebram essa lei com facilidade? Quantas pessoas? Por que você quebra? Porque você não entendeu o que é lei. Que é uma lei estabelecida em Cristo. E se está estabelecida essa lei, ela é inegociável. E se eu quebro, aonde eu entro, pastor? Eu começo a entrar em prisões. Eu começo a entrar em cegueira espiritual, em cativeiro. Você entende, irmãos, que, por favor, não compare, mas é só para você entender que muita gente acha que quebrar a lei de Deus é só
prostituição. Quebrar a lei de Deus é só adultério. Não, irmão. Quem mente está quebrando a lei de Deus. Quem tem pensamentos ruins está quebrando a lei de Deus. Quem faz mal para o próximo está quebrando a lei de Deus. Então, existem tantas coisas que nós temos que restaurar para que a gente realmente... Aí agora eu falo com você. Viver uma vida abundante com Cristo, lembra que eu falei lá nas primeiras quarta-feira? Vai exigir da gente esforço. Vai exigir de você participação. Eu tenho falado aqui no culto, a gente fala, eu queria tanto receber amor, queria tanto ser abraçado. Aí eu pergunto, para quantas pessoas você tem dado amor? Quantas pessoas você tem abraçado? O amor, irmãos, para você viver numa comunidade manifestando amor, você tem que ser o primeiro a manifestar. Eu não posso ficar dizendo, a pastora não me ama. Não, eu não posso fazer isso. Eu preciso manifestar amor e contagiar a pastora. Você entende o que é a manifestação do amor, gente? Então nós precisamos entender esse caminho. Preste atenção, e eu quero deixar bem claro, eu não estou remetindo a gente a viver sobre a lei mosaica. Nós não estamos embaixo do jugo da lei, mas embaixo da graça. Mas uma graça que me priva das minhas responsabilidades não é graça, é desgraça. Eu estou embaixo da graça, mas embaixo da graça eu tenho responsabilidade. Porque tem um monte de gente aí, eu estou embaixo da graça, se prostituindo com todo mundo. Eu estou embaixo da graça, eu posso tomar uma cerveja. Eu estou embaixo da graça, um pecadinho aqui não tem problema. Não, quebrou princípios, você está entrando em prisões. E depois que entra em prisões, irmãos, é só Cristo para tirar a gente de lá. Passa para mim. A proclamação neste caso quer dizer anistia. Anistia é suprimir a execução da pena sem suspender os efeitos da condenação. Eu vou ler de novo, tá? Anistia é suprimir a execução da pena sem suspender os efeitos da condenação. É mais ou menos isso aqui, ó. O cara matou, não matou? Qual é o efeito dessa atitude dele? Qual é o efeito, irmão? Qual é o efeito, gente? Ser preso. Aí ele aceita Jesus. Ele matou alguém. Aí ele pensou, cara, vou para uma igreja, o negócio está ruim para mim. Aí entra na igreja, Jael. Aí agora ele entrou na igreja. Aí vem conversar com o pastor Leandro. Pastor, eu preciso de um gabinete com isso aí. Entendeu? Eu era prego. O diabo me bateu. Agora eu sou martelo, pastor. E quem vai bater nele sou eu. Tá bom, irmão, mas o que você fez aí na sua vida aí? Fala aí. Então, pastor, eu matei uma pessoa. Irmão, perguntinha. Já foi na delegacia se entregar? Não, pastor, então, entreguei minha vida para Jesus. E agora tudo se fez novo, né? Irmão? Ué, suprimir a execução da pena sem suspender os efeitos. Deus perdoa? Perdoa. Mas eu vou colher o resultado do meu pecado. Como é que é esse negócio? Cadeia nele. Embora, filhão, e eu vou ter o prazer de servir ceia para você na cadeia. Por quê? Porque você está assumindo a sua responsabilidade. Você está assumindo a sua culpa. E uma vez que a gente se arrepende, confessa e deixa, já diz a palavra, nós alcançaremos misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Jesus não veio para julgar o mundo, mas para
salvar. Não que a lei tenha mudado, na verdade ela foi cumprida em Cristo, que se fez pecado por nós. Até aí tudo bem, né? Consequentemente, os efeitos desta lei foram observados na crucificação de Jesus e seu sofrimento no Calvário. Eu já falei sobre isso, passa para mim. Tem que ser mais rápido. Serve para toda a humanidade, mas só tem direito aos seus benefícios aqueles que creem no seu nome. João 1,12, né? A todos que confessarem. A partir daí você tem direito. Aquele que não obedecer à lei de Deus, a lei do Deus de vocês e a lei do rei, será punido com morte, ou com exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Está lá em Esdras, esse texto. Então nós precisamos compreender isso aqui, irmãos, porque a bem da verdade, que muita gente, quando fala assim, ó, todos somos filhos de Deus. Não, todos que estão em Cristo são filhos de Deus. Todos que estão fora de Cristo não são filhos de Deus, mas são ímpios, rebeldes, predestinados à condenação eterna. Só em Cristo eu me torno filho de Deus. Fora de Cristo, ímpio, caídos, afastados de Deus, todos que estão em Adão, irmãos. Só em Cristo a nova aliança. Então, na nova aliança eu me torno filho. Você entende o que te dá direito de filho? É a aliança. Se você está aliançado com Cristo, você tem direito de filho. Mas se não tem, esquece, irmão. Ah, mas Deus é bom, Deus é tudo isso, irmão, para os seus filhos. Ele é amor, Ele é perdão, Ele é graça, Ele é tudo isso. Para o ímpio, seus olhos são como fogo e sua boca uma... Você entende? Ele está pronto para julgar a humanidade. Deixa eu ir, que senão o tempo vai... E já viu, né? Anistia, né? Como eu falei, perdão dos pecados, suspensão da pena, absolvição mediante proclamação que suspende os efeitos da lei sobre determinadas pessoas ou circunstância. A pastora falou assim, graças a Deus. Passa para mim. Aqueles que pela prisão eram escravos do pecado tinham um salário, sim ou não, gente? O salário era o quê? A morte. Aqueles que agora livres do pecado se fizeram filhos de Deus, tem como salário agora? Você entendeu? O que a nova lei em Cristo estabeleceu? Cristo estabeleceu uma nova lei. Qual a lei? A lei da vida eterna para aqueles que estão nele. Mas para aqueles que não estão em Cristo, eles continuam subjugados pela lei do pecado. A lei do pecado é morte. A lei de Cristo é vida eterna. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Romanos, depois você pode ler as referências bíblicas que podem respaldar isso aqui. Passa para mim. A prisão é consequência do pecado, da transgressão e da iniquidade. Já está acabando, tá, irmão? Deve faltar uns 3 slides. E da iniquidade. A minha pronúncia nesse negócio é ruim, irmão, dessa palavra aqui. Estes 3 delitos nos levam a um caminho de consequências irremediáveis. O que é irremediável? Eu botei ali entre parênteses, porque sempre fica aquela, né? Que não pode deixar de acontecer, infalível, fatal. Vou ler de novo. A prisão é consequência do pecado, da transgressão e da iniquidade. Estes 3 delitos nos levam a um caminho de consequências irremediáveis. O que significa irremediável? Está aqui. Que não pode deixar de acontecer,
infalível, fatal, inevitável. Uma vez que eu pego um caminho que não é para se pegar, não tem como eu me livrar das consequências dessa minha atitude, que crescem à medida que o tempo passa, se multiplicando através de gerações em gerações. E aí, eu acho que está aqui, mas eu vou dar uma pincelada. Quantas pessoas vivendo situações na sua vida, em diversas áreas, porque foi resultado de algo que alguém lá atrás fez. E aí alguém fala para você: a sua tia era assim, a sua avó era igual a você, tinha os mesmos problemas que você tem. O que é isso, pastor? É alguém que entrou num caminho de pecado, de transgressão, liberou sobre as suas gerações prisões, porque não tem jeito, não tem como deixar de acontecer, é infalível, vai acontecer. E agora você está colhendo algo que alguém fez. Só que você conheceu a Cristo, e agora Cristo está te dando uma oportunidade de você remover esses destroços que foram liberados sobre você e sobre a sua casa, para você viver uma vida abundante em Deus. Aleluia! Glória a Deus! Passa para mim. Olha aqui, está acabando. O pecado gera transgressão, sanções diversas. O que é sanções? Pena ou recompensa que corresponde à violação ou execução de uma lei. E a iniquidade, caminhos tortuosos. Deu para entender a diferença dos três, irmãos? É importante você entender isso aqui. O pecado é o resultado final, é a morte. A transgressão, sanções diversas. O que é a transgressão? É uma pena, vai te trazer sobre a gente pena ou recompensa, que corresponde à violação da execução de uma lei, e por aí vai. Passa para mim. A iniquidade é o pensamento mal do coração. A transgressão é a rebeldia contra Deus. O pecado é o fruto da... Porque a palavra pecado significa errar o alvo. Então, tudo isso aqui, na verdade, se resume nessa palavra aqui: pecado. Porque se eu estou pecando, eu estou errando o alvo. E se eu estou errando o alvo, é muito provável que eu esteja entrando num caminho de iniquidade. Gente, isso aqui, eu na verdade, eu queria falar sobre isso aqui, mas como eu estudo, não tem como fugir, é isso aqui. A iniquidade é o pensamento mal do coração. E aí Jesus diz, né, que do coração do homem brota toda sorte de pecado e de maldade. Pastor, mas e aí? Só tem um caminho, irmão. É levar o teu coração e a tua mente cativa a Cristo. Porque aí
os nossos pensamentos passam a ser pensamentos de paz e não de mal. O coração não vai mais ficar desejando coisas perversas e malignas, mas o coração se quebranta, quer ter relacionamento com Deus, anela pela presença de Deus, se refugia em Deus. A transgressão, isso aqui é forte, irmão. A transgressão é a rebeldia contra Deus. Porque todas as vezes que eu pego esse caminho de transgredir, eu estou sendo rebelde. Irmãos, pelo amor de Deus, é porque eu queria sentar aqui. E sabe de uma coisa? E tem um monte de gente fazendo campanha da vitória. Tem um monte de gente perdendo tempo de oração, pedindo a Deus uma porta aberta. Deus me dá vitória. Deus faz aí um milagre. Deus, irmão, pode falar uma coisa? A maior vitória de Cristo é Ele transformar o nosso homem interior. A maior porta que Deus pode abrir é a porta dura do nosso coração. Arrancar as mazelas lá de dentro, meu irmão, e implementar o sentimento do Espírito Santo dentro da gente, e a gente manifestar os frutos do Espírito. Pelo amor de Deus, irmãos, a gente pegou o caminho errado, a gente aprendeu tudo errado. Cristo precisa nos vencer. Nós aprendemos tudo errado, irmãos. Nós estávamos indo para a igreja pedindo a Deus coisas, e Deus dizendo: eu quero mudar vocês. Eu quero tirar esse sentimento ruim de dentro do coração de vocês. Aleluia. Eis-me aqui, Espírito Santo, começa por mim. Eu quero ser a imagem do Cristo vivo. Eu quero ser transformado à imagem do primogênito. Orebarachuri anderebaragai. Oh, alguém está sentindo o Espírito Santo aqui? Ei, aleluia! Aquele que muda a nossa sorte, aquele que vai remover sentenças, está aqui. Ele é o Cristo vivo. Não sou mais órfão. Aleluia! Filho sou. Sim, Jesus! Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Não sou mais Diga órfão. isso, vai! Não sou mais órfão. O Pai. Você entende, irmão? Pelo amor de Deus. Cara, pelo amor de Deus, irmãos, eu tô desesperado. Esses dias eu tenho falado para Deus aonde o Senhor está. Eu não consigo ver o Senhor na terra. Eu não consigo ver o Senhor nas músicas mais. Eu não consigo ver o Senhor agindo na terra. Aonde o Senhor está? E tudo que vem a mim é: filho, a terra está tomada pelo pecado. E a gente querendo ir para os cultos, irmãos, pedir coisas para o nosso bem-estar. Se a gente continuar nesse caminho, ninguém vai sobrar para morar com Deus, irmão. Não vai sobrar ninguém. Mas se a gente pegar esse caminho, irmãos, de abrir mão desse sentimento mal dos nossos corações. Escuta, irmão, você sabe por que tem muito cristão que não consegue se relacionar com os irmãos? É porque o coração está cheio de maldade. Os pensamentos de promiscuidade não deixam você ser puro. Não deixa você se relacionar, porque você está sempre pensando mal do outro. Só que essa maldade está toda dentro de você, não é do outro.
Eu já contei para vocês aqui, teve um dia que o Senhor me acordou 4 horas da manhã. Vai orar. E eu orando, irmãos, orando. Senhor, faz isso, faz aquilo outro. Quando deu 8 horas da manhã, eu crente que eu estava abafando. Orei muito hoje. Vou descansar um pouco, mas antes de eu ir descansar, ele falou assim: vocês oram tudo errado. Como assim, Senhor? Vocês cristãos oram errado. Eu, Senhor, como assim? Eu estou aqui esse tempo todo e agora o Senhor vem falar para mim que eu estou orando errado. E aí o Senhor, irmão, o Senhor bradou dentro de mim: você não pode ficar orando pedindo coisas. Você não pode passar esse tempo na minha presença pedindo para eu te dar coisas. Você precisa orar e me buscar para você se tornar a imagem do Filho. A minha maior vontade é transformar vocês na imagem do meu Filho, porque as coisas já foram liberadas para vocês. Aí o Senhor falou para mim: lembra de Deuteronômio capítulo 28, já está escrito, e as bênçãos correrão atrás de vocês. O que vocês precisam é ser transformados, é serem mudados, é se arrepender dos seus maus caminhos, é se converter a mim de verdade, de todo o vosso coração. Ô irmãos, pergunta a minha esposa. Eu deitei na cama, frustrado, meu coração arrebentado, eu não conseguia nem orar mais, porque eu fiquei com vergonha de Deus. Eu comecei a dizer para Deus: me perdoa, poxa, me perdoa, porque tá difícil ser crente de verdade, tá difícil. Tem tanta hipocrisia dentro da gente, Deus. Tem tanta raiz ruim. Esse dia eu estava orando e eu falei para Deus: Deus, se o Senhor não fizer nada na terra, ninguém vai ser salvo. A gente está muito ruim, irmãos. Cadê os irmãos nos horários de oração? Ninguém vem, irmão. Ninguém vem. Você não vai falar para mim que você está 24 horas do seu dia ocupado, que você não tem um tempinho para orar junto com os irmãos da igreja. Nós temos 4 intervalos de oração, você não vem nenhum. Sabe, irmãos, eu fico olhando e o desespero da minha alma é que eu ensino a verdade para vocês. Tem gente que sai dessa igreja com raiva de mim. Vão embora, não nem dá tchau pro pastor. Por quê? Esse pastor é muito grosso, esse pastor é muito pesado. Não é que o pastor é grosso não, meu irmão, é vocês que não querem mudar de vida. Porque uma vez que a gente está decidido mudar, o remédio ruim, ele é bom, ele é amargo, mas ele cura a alma, ele cura o corpo. Aí, uma geração fala para Jesus: Jesus, dai-nos um sinal de que tu és o Messias. Aí ele olha para o povo e diz: nenhum sinal será dado para essa geração perversa, a não ser o sinal do profeta Jonas. Olha o que ele diz, irmão: uma geração perversa, uma geração ruim, pede um sinal. Por que ele não falou: Deus é amor? Por que ele não falou: eu amo vocês, estou de braço aberto? Porque ele sabia que aqueles corações que estavam ali eram de pessoas que precisavam se arrepender dos seus maus caminhos. Irmãos, pelo amor de Deus, gente, sabe, se a gente for verdadeiro para Deus, cara, se a gente abrir o nosso coração de verdade, contar para Deus todos os podres que está aí dentro, cara, a gente pode trazer o céu para a terra, irmãos. A glória de Deus vai inundar esse bairro, irmãos. A glória de Deus vai tomar essa cidade. Nós vamos ver os pecadores entrando por essas portas.
Sabe, pessoas vão parar você na rua e vai dizer: você é diferente, você tem algo diferente. E você vai dizer: eu sou filho de Deus, eu carrego a presença de Deus dentro de mim. E se você está percebendo, é porque você precisa dela. Pega! Oh, irmão, se a gente entender isso, parar de querer mostrar uma coisa que a gente não é, sabe? Parar de querer mostrar uma santidade que não existe. Vamos ser de verdade, gente. Vamos abrir o coração. Por isso que o Senhor fala ao profeta Joel. E esse é o tema da nossa sexta-feira. Nossa sexta-feira, o Senhor deu um tema. Nós voltamos para o culto na igreja. Se chama Sexta do Arrependimento. E o Senhor falou para mim, irmão: se vocês rasgarem os vossos corações e não as vestes de vocês, vocês vão viver essa promessa. Nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vocês serão inundados pela minha glória, e a promessa do avivamento virá. Mas tem que rasgar o coração, gente. Rasgar o coração está falando de ser verdadeiro, de ser de verdade. Aleluia. Eu acho que eu não tenho nem mais slide para falar. Tem mais alguma coisa aí? Acabou, né? Acabou. Passa para mim. O que as prisões trazem, irmãos? A prisão espiritual. Laços, armadilhas, enfermidades. Aí, olha esse texto de Lucas. E não convinha soltar desta prisão, Jesus falando, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Jesus está falando de uma menina que ele libertou essa menina. E olha que coisa linda, como Jesus é Deus, e ele sabia há quanto tempo a menina estava aprisionada. E ele diz para aqueles homens: ela está 18 anos aprisionada por Satanás. E vocês vêm dizer que no sábado não é lícito tirar ela dessas prisões? Passa para mim. Prisões na alma. Ali estão laços, né? Raízes, enfermidades. Escuta isso aqui, ó. Aqueles que estão prisioneiros contam, além do cárcere. Escuta isso aqui, pastora. Eu lembrei da sua experiência. Todo mundo sabe que Deus levou a minha esposa a uma experiência onde as pessoas que sofrem de depressão, aonde a alma delas fica aprisionada. Os irmãos sabem que a minha esposa viveu essa experiência. Foram dias terríveis para a gente. E eu lembro que a minha esposa, no momento que ela estava tentando se conectar com Deus, porque ela dizia que era muito difícil, ela disse que falava para Deus assim: o Senhor vai permitir, depois de tudo que eu já vivi com o Senhor, eu ficar desse jeito? E o Senhor só falou uma coisa para ela: entenda o propósito. Então ela viveu uma experiência. E quando eu estava montando esse estudo de libertação, e eu li isso aqui, irmãos, eu falei: cara, é isso. Porque as prisões, aqueles que estão prisioneiros contam, além do cárcere, com os guardiões da prisão. E aqui está a referência bíblica para você ler depois. E aqui, perdão, essa palavra aqui, verdugos, significa aqueles que executam a pena. Então, existem demônios que
são liberados por Satanás apenas para trazer execução da pena sobre aqueles que decidiram viver sob o jugo do pecado. Isso é muito sério, irmãos. Antes de você pecar, você precisa saber do resultado que isso vai trazer. Vai trazer prazer, pastor. Tu vai ver o prazer. Como já disse o Salomão, né? O início sempre é bom, né? É doce como mel. Mas o final você vai ver. É amargoso. Passa para mim, eu acho que acaba aí. E restaurar a visão, né? Esta é, na verdade, uma outra forma de prisão, da qual somente a verdade poderá trazer a liberdade. Eu escrevendo isso aqui, irmãos, e eu estava pensando, que eu já até falei aqui. Nós aqui, os obreiros que estão perto do pastor sabem. Eu falo para eles, discipulem as pessoas falando a verdade. Porque somente a verdade pode libertar a pessoa. Irmãos, e é verdade mesmo. Não tem como a gente discipular alguém que é mentiroso e a gente não falar, irmão, você é mentiroso. Você tem que se libertar do espírito de mentira. Você entende? Irmão, você é invejoso. Não, você não é. Não, tu é invejoso. Tu tem que se libertar desse espírito de inveja. Sabe? Discipular na verdade, irmãos. Sabe qual é o problema das pessoas? Elas não têm intimidade com a verdade. A pastora sempre fala isso. Elas não têm intimidade com a verdade. Aí quando elas ouvem a verdade, elas se sentem agredidas. E aí uma vez que ela se sente confrontada, agredida, ela quer ir embora. Porque ela acha que a pessoa está falando a verdade para ela porque não gosta dela. Você entende como é que está tudo contrário na cabeça das pessoas? Então quem fala mentira para te deixar feliz é o que é bonzinho? E quem fala a verdade para libertar você das prisões da mentira, esse é ruim? Então nós precisamos entender o Deus que a gente quer servir, irmãos. Ou a gente serve o Deus da luz e da verdade, ou a gente vai buscar outros caminhos para viver do jeito que a gente quiser, sabendo do resultado final. Irmãos, eu resolvi caminhar com Cristo. E sabe de uma coisa? Eu falo para Deus, o dia que o Senhor perceber que eu posso pegar o caminho reto, me mata, por favor. Não deixa eu ficar vivo, não. Porque, irmão, perde o sentido a vida. Dá mais para mim como pastor. Pegar o caminho errado depois de tudo que a gente tem vivido até aqui. Depois de tudo que a gente tem experimentado de Deus. Eu prefiro a morte, irmão. E não fica achando você, ai, tadinho, pastor morreu. Irmão, eu vou estar num lugar muito melhor do que esse aqui, você pode ter certeza. Você entende? Então, nós precisamos caminhar nesse caminho de verdade e ter, sabe, liberdade com a verdade. E parar de achar que todo mundo que fala a verdade para você está me julgando. Está me julgando. Está julgando não, vagabundo. Tu é vagabundo. Tem que mudar. Está julgando não, irmã. Você é desbocado, você tem que parar de ser linguaruda. Quer dizer que falar a verdade agora é julgar? Ué. E aí tem um monte de gente se pegando a isso, para continuar nessa vida medíocre. Cara, esse culto aqui é muito doido, irmão. A gente chora, a gente assim. Então vamos caminhar nesse caminho de verdade, irmãos. Vamos ter intimidade com a verdade, sabe? Vamos ser puros de coração. Vamos tirar esses sentimentos ruins de dentro da gente, para a gente poder viver como discípulos de Jesus. Eu estava aqui orando hoje de manhã,
Eu estou num propósito de oração todo dia de manhã aqui na igreja. E eu estava orando exatamente isso. Jesus, ele fica 3 anos na terra. Eu e a pastora estava conversando sobre isso esses dias. A gente acredita que Jesus só durou 3 anos, irmãos, por causa do nível de pureza dele. Ele durou 33 anos, né? Mas 3 anos de ministério, vida pública. A gente acredita por causa da pureza dele. Ele era muito agredido aqui na terra, irmão. Pensa ele com aquele coraçãozão cheio de amor, cheio de bondade, ajudando as pessoas, levantando quem estava caído, curando as pessoas que estavam enfermas e sendo chamado de Beelzebu. Ele faz milagre por Beelzebu. Não é digno você curar no sábado. Como pode você fazer isso? Está errado. Olha quanta agressão ele foi sofrendo, irmãos. E eu estava aqui orando, falando para Jesus, nossa, a gente não tem nada do Senhor, nada. Não flui nada de bom da gente, nada. Mas por que não flui, irmãos? Porque a gente não se permite. A gente não deixa. A gente parece um monte de porco espinho. Quando alguém bom parece perto da gente, a gente dá o espinho para a pessoa se machucar. A gente tem que se converter, irmãos, de todo o coração. Agora eu entendo o mandamento, é de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. A gente só se converte de boca, irmão. Eu quero Jesus, quem ama Jesus? Eu. Quem é filho de Deus? Eu. Mas o coração está caído, irmão, distante de Deus demais. A maior prova é o quanto você não ama o próximo. E aí Jesus fala uma coisa extraordinária, que bem vocês fazem se amar só quem vos ama. Os hipócritas também fazem isso. Porém eu vos digo, amai quem vos persegue e orai por aqueles que vos odeiam. A luz que